Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro quero abrir esse e-mail agradecendo aqui aos parceiros Luiz Jungues e Renato Welfer, da Welfer Contabilidade, que nos auxiliaram na construção desta planilha que eu vou agora compartilhar. Deixa eu primeiro expor para vocês qual é a situação, qual é o background, como é que a gente chegou até aqui e por que chegamos até aqui. Primeiro, o nosso cliente nos procurou pedindo para que nós avalizássemos o modelo de precificação dele. Então, nós começamos a levantar algumas informações sobre a construção do preço de venda para verificar se, de fato, ele está ou não tendo o lucro que ele imagina ter. Né? Para isso, evidentemente, que a gente passa por algumas etapas. Primeiro, nós verificamos a questão do rateio, dos custos e das despesas. Porque toda vez que eu vendo um produto, eu conheço, a princípio, o custo do produto. Basta olhar a nota fiscal. Isso é representado aqui graficamente pelo CPV, custo do produto vendido. Vejo a nota fiscal do fornecedor, né, e faço aqui a extração. Claro, tem os impostos, tem o que eu recupero de imposto, mas aqui eu consigo enxergar o custo efetivo da mercadoria. Também consigo, de uma forma bastante clara, checar aqui o custo variável, ou seja, também conhecidas em algumas literaturas como despesas variáveis. E aqui nós temos o Simples Nacional, o imposto, né, fretes, comissões, entram aqui, né, e o custo variável também dependendo do tamanho da empresa, da envergadura dela, eu tenho mão de obra direta, mão de obra indireta, despesas administrativas diretas, despesas administrativas indiretas. Claro que aí eu começo a criar uma robustez maior no controle. Né? Mas aqui o nosso exemplo é de um cliente que não tem essa estrutura de separação, segregação dos custos. E aí a gente construiu um modelo que atende a grande maioria dos micro, pequenos e médios empresários. Tá? Então aqui, o nosso cerne da questão está nessas duas últimas aqui, custos fixos e despesas. Né? Como ratear isso para o meu preço de venda? Como carregar? Será que eu levo em consideração o número de produtos vendidos, as quantidades vendidas e o quanto cada um participa do resultado da empresa? Ou será que eu posso usar um modelo mais equilibrado, que é pela margem de contribuição, né? Que é o modelo que nós adotamos, acabamos adotando para esse cliente pela margem de contribuição. Mas o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição, aqui eu peguei uma figura na internet, desculpa a qualidade, mas é importante que a gente entenda aqui o cálculo. A margem de contribuição nada mais é do que o seu preço de venda, ou seja, o valor total de vendas. Você pode fazer o total ou unitário, né? Mas é o valor total das suas vendas menos as despesas variáveis totais. Lembrando que despesas variáveis totais, eu tenho aqui comissões, impostos, fretes, ok? Tenho os custos variáveis totais, ou seja, eu posso ter aqui, como eu já comentei no slide anterior, o custo de aquisição do produto, que é um custo variável, mas eu posso também ter custos, dependendo da minha estrutura de contabilização, a minha envergadura da empresa e do sistema, separar o que é despesa administrativa direta do que é despesa indireta. Puf, cairia aqui. Custo de mão de obra direta, custo de mão de obra indireta, cairia aqui, ok? Então, esse é a nossa construção da margem de contribuição. Então, perceba que aqui eu não tenho despesas fixas ainda. Água, luz, telefone, né? Estrutura, aluguel, enfim. Por quê? Porque a margem de contribuição quer exatamente nos trazer isso. Quanto cada produto contribui para que eu possa liquidar as minhas despesas fixas, fazer as minhas retiradas como sócio e gerar lucro, ok? Isso é o que vai ter que sair do que sobra da margem de contribuição. Né? Então aqui foi bem interessante o trabalho, onde nós fizemos então uma abertura da margem de contribuição e distribuímos, ou fizemos o rateio das despesas fixas pelo critério da margem de contribuição. Deixa eu explicar. Vamos mostrar, né, como é que é feito isso então. Então está aqui. Esse cliente já tem uma estrutura muito bem montada do seu custo. Então aqui a gente tem os tempos para cada tipo de produto. Aqui, claro, produto A, né, produto B. O que nós temos de tempo de trabalho para cada item. Depois os custos, lembra custo variável? Das matérias-primas. Olha só, o produto A, produto B. O que vai, quais são os componentes,
qual é o preço de compra, a quantidade e, enfim, a gente chega no custo efetivo de cada produto, né? Então, por exemplo, neste exemplo, este produto A custa de matéria-prima R$ 43,80. Isso vai lá para custos variáveis. Perfeito? Este é um cliente que não tem uma estrutura mega, onde eu tenho 30, 40 funcionários trabalhando nesse setor, tem a parte administrativa, tem a parte comercial, tem a parte produtiva, tem a produtiva direta e indireta. Não, ele tem uma estrutura mais enxuta. E aí o que a gente faz? A gente joga dentro das despesas fixas e custos fixos o quê? Tudo o que é relacionado a pessoal, ok? Entra aqui. Tudo o que é relacionado a compromissos fixos, então o que ele tem que tirar da cartola do preço de venda? Quanto ele tem de financiamentos para pagar, quanto ele tem de água, luz, a estrutura para pagar, ele precisa ter isso aqui. E também tirar da cartola do preço de venda os investimentos, ou seja, quanto por mês eu tenho de investimentos. Eu estou trocando uma máquina, eu estou construindo um galpão, isso é caracterizado. Então eu tenho aqui um bolo, neste exemplo aqui, de R$20 mil por mês, que eu quero ratear entre os meus produtos. Quantos produtos esse cliente tem? Está aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Bom, como é que eu pego então esses R$20 mil, e rateio agora de acordo com estes produtos? Como é que eu faço? Será que eu faço o rateio pela quantidade? Aqui são as quantidades vendidas, né? Então, por exemplo, se eu ratear pela quantidade, é lógico que o item 1, a letra A aqui, vai absorver muito mais do que o item G, né? Aliás, ao contrário, vai absorver menos, porque a divisão é menor. Aqui eu divido por 582 e aqui 79. Então, o 79, o produto G, vai carregar nas costas muito mais do rateio das despesas e custos fixos do que o item A. Tá? Dito isso, essa não é, então, uma boa métrica para fazer o rateio. Uma outra métrica seria pelo mix de vendas. Então, quanto cada um representa o faturamento, né? Então, aqui eu tenho a questão do mix de faturamento. Então, olha, o item A, ele tem aí 22% das quantidades vendidas, mais 8% do faturamento. Então, vou pegar daqueles 20 mil, né? 21 mil, vou arredondar, e distribuir 8,1% aqui, pode ser um critério. No entanto, aqui eu começo a ter algumas discrepâncias. Um item que tem só 3,1% da quantidade vai carregar nas costas 16,5% dos custos e despesas fixas. Então, é um critério que também onera demais, por exemplo, o item G. Qual seria o critério mais equânime, o mais equilibrado? Seria pela margem de contribuição. Perceba que aqui nós temos o processo pela apuração da margem de contribuição e nós vamos entender um maior equilíbrio, uma melhor distribuição, mais equilibrada. Evidentemente que aqui agora o vídeo não é sobre como calcular a margem de contribuição individual. Aqui o vídeo é o de compartilhar com você uma experiência vivenciada na última semana. E a ideia aqui também é de mostrar que dependendo da sua distribuição de produção, o processo pela margem de contribuição é menos oneroso. Eu queria fechar o vídeo dizendo o seguinte: não existe modelo de rateio 100% certo para todos os clientes. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que buscar sempre o modelo de rateio menos injusto possível. Tá? Todos eles têm problemas, se eu for fazer pelo mix de vendas, pelo mix de faturamento ou pela margem de contribuição. No entanto, para este cliente, pareceu muito mais justo tirar ou ratear as despesas fixas pela margem de contribuição. Por quê? Só para a gente fechar aqui, né? Porque aqui eu consigo dizer que de cada produto, quanto eu tirando dele das despesas de venda, o custo de aquisição e as despesas variáveis, imposto tal, quanto mais ele gerar de margem de contribuição, maior é a capacidade de ele carregar, as despesas fixas. Então, nós entendemos que neste modelo ficou mais equilibrado. Então, eu vejo primeiro quanto cada produto gera efetivamente de margem de contribuição e é lógico, quanto maior a robustez, né, dessa margem de contribuição, maior é a capacidade dele de absorver os rateios
dos custos fixos e despesas fixas.